Cristo vai vir numa hora que ninguém espera. Inclusive, esse momento seria propício para ele voltar, porque ninguém está esperando ele voltar. Nesse momento, eu tenho certeza, muita gente que entrou nessa live, entrou aqui nessa live, mas já calculou, já programou o que vai fazer depois da live, o que vai comer. Ninguém entrou hoje, ninguém acordou hoje dizendo assim: Senhor, hoje, Maranata, Maranata. A gente anda tão desligado e ele vai vir exatamente no momento como esse. Hoje seria propício para ele voltar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Noé estava pregando, ele era um pregoeiro. Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Fala aí, gente. Comenta aí. Noé terminou de construir a arca. Ele entrou na arca. O que aconteceu? Comente aí. E aí, o pessoal respondeu? O que aconteceu quando Noé entrou na arca? Fechou-se as portas. Fechou-se as portas, Deus selou por fora. Depois que Deus fechou as portas, o que aconteceu? Veio a chuva forte. Veio a o chuva. dilúvio. Veio o dilúvio, veio a chuva forte. É isso? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, ok? Então, a vinda do Filho do Homem tem que ser igual nos dias de Noé. Cristo vai vir numa hora que ninguém espera. Inclusive, esse momento seria propício para ele voltar, porque ninguém está esperando ele. Nesse momento, eu tenho certeza, muita gente que entrou nessa live, entrou aqui nessa live, mas já calculou, já programou o que vai fazer depois da live, o que vai comer. Ninguém entrou hoje, ninguém acordou hoje dizendo assim: Senhor, hoje, Maranata, Maranata. A gente anda tão desligado e ele vai vir exatamente no momento como esse. Hoje seria propício para ele voltar. Então, como foi nos dias de Noé? Agora eu volto a uma outra pergunta. Quantos anos falta para o cumprimento da profecia de Daniel? Era 490, cumpriu-se 483, aí entra a mulher Sirofenícia. Depois que ela entra, a porta da graça abre, a gente entra, o relógio, a contagem para. Então Deus deixa o povo dele de lado, com o relógio travado. De 483 para 490, falta quanto? 7, aí. Agora entendo, faltam 7 anos, sim ou não? 7 anos cumpre. Só que os dias de Noé é uma tipologia da volta do Senhor. Amém? Marcos, joga para mim Gênesis 7 primeiro. Vamos ver como foi no dia de Noé. Quando Deus fechou a porta, o povo disse que veio o dilúvio. Mas quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, não aconteceu nada. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justos diante de mim nesta geração. Verso 4, pega a revelação, gente, pega o código. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Peraí, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, o que aconteceu? Choveu 40 dias. Não aconteceu nada. Eles ficaram dentro da arca 7 dias. Quando passou os 7 dias, aí veio a chuva do dilúvio. Então, quando Noé entrou na arca, preste atenção, crente. Ele entrou na arca, passaram-se 7 dias. Por quê? Porque a tipologia da volta do Senhor tem que ser exatamente igual. Ele entra na arca, não chove. Deus fecha a porta, passa-se 7 dias. Quanto tempo falta para Deus cumprir toda a profecia? 7 anos. Ali foram 7 dias. É uma tipologia. Então passou-se 7 dias. Você sabe qual foi o problema? Que quando Noé entrou na arca, ficou 7 dias lá dentro, ninguém, absolutamente ninguém, percebeu e sentiu falta de Noé. Meu Deus. Agora entenda. Quando o arrebatamento dos vencedores acontecer, vai ser imperceptível, eu disse. Quando Deus arrebatar os crentes salvos, vencedores, vai ser imperceptível. Pastor, mas vai desaparecer muita gente. Acredite no que eu estou te falando. Não será tanta gente assim. Não será tanta gente assim que será arrebatada para o trono. Por quê, pastor? Irmãos, no mundo, se você fizer uma breve pesquisa, você vai ver, diariamente somem milhares e milhões de pessoas. Todo ano desaparecem milhões de pessoas. Ninguém fala nada. Ninguém sente falta, ninguém anuncia. Então, quando os crentes sumirem, quase ninguém vai perceber. Aleluia. Quase ninguém vai perceber. A volta do Senhor, é importante você anotar isso aqui, ela vai se dar em 2 momentos. Primeiro, como foi nos dias de Noé, ele entra, é o primeiro momento, ninguém viu, até que veio o dilúvio. Então, como é que nós vamos entender como é que Jesus vai voltar? Para a gente saber como Jesus vem, a gente tem que saber como é que ele foi, ok? Para a gente entender como ele vem, a gente tem que entender como ele foi. Maio, dá para jogar aí o texto de Atos 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Jesus está no Monte das Oliveiras, e de repente, ele começa a ser levado às alturas. Aqui ó, Jesus está no Monte das Oliveiras, ok? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Ó, observe que Jesus está no monte,
Por cima de Jesus tem uma nuvem. Joga a próxima imagem. Eu desenhei pro pessoal ver. Por cima de Jesus tem uma nuvem, ó. Tá vendo? Tem uma nuvem. Ele foi elevado às alturas. E o que aconteceu, pastora? A nuvem o recebeu. Uma nuvem recebe ele. Joga a imagem, Mike, a próxima. Uma nuvem recebe Jesus. Uma nuvem, ó. Então Jesus está no Monte das Oliveiras. Tem um monte, tem Jesus, tem uma nuvem. Que aqui nós monta tudo. O povo entender. Sabe aquele negócio de desenho que facilita? Então a gente desenha. Ó, os discípulos estão olhando. No verso 9, eles estão olhando Jesus subindo nas alturas. De repente uma nuvem pega Jesus para ocultar ele. Aí joga para o pessoal ver. Essa aqui, ó, que está no telão, ó. Então Jesus está indo na nuvem. Aí da nuvem, é uma questão de pensar, pessoal. A gente tem que observar. Verso 9, ó. A nuvem oculta Jesus, né? Ele vai subindo e a nuvem ocultou Jesus diante dos olhos deles. Ou seja, os discípulos estão no Monte das Oliveiras e estão olhando para Jesus. Jesus está se acendendo e eles estão olhando. De repente vem uma nuvem e faz o que com ele? Oculta ele. Ocultou Jesus. Essa nuvem que oculta Jesus. Se ocultou Jesus, os discípulos estavam vendo, pastora? Não estava vendo. Porque depois da nuvem o discípulo já para de ver, ok? Tá dando para pegar? Então da nuvem ele vai ir para o trono. Ele vai para onde? Daniel 7,13. Então os discípulos estão olhando, Jesus está indo, eles estão vendo. Só que de repente uma nuvem pega Jesus e oculta ele. Ocultou Jesus, os discípulos não vê mais. Ali, pastora, lê aí, ó. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Olha só, Daniel está dentro do céu numa visão transcendental. Ele está dizendo assim, eu estava olhando a minha visão, de repente foi chegando o filho do homem na nuvem. Então os discípulos estão vendo Jesus no Monte das Oliveiras chegar na nuvem. A nuvem oculta Jesus, pega ele e ele vai chegar diante do trono. Mas como? Ele vai chegar como a nuvem. Ele foi chegando como a nuvem até o trono. Tá dando para pegar ou não? Então como é que vai se dar o arrebatamento da igreja? Como é que vai se dar o arrebatamento do povo de Deus? Como é que vai se dar o arrebatamento dos vencedores? A imagem para vocês verem, ó. Jesus está lá no trono. Eu fiz a montagem para vocês verem, para vocês conseguirem entender. Então, ele está no Monte das Oliveiras. Entre o Monte das Oliveiras e o trono tem uma nuvem. Essa nuvem oculta Jesus. Ó, levou ele lá até o trono. Então como é que vai acontecer a volta do Senhor? Aí nós precisamos ler Atos 1, 10 e 11. Para a gente entender como ele volta, a gente tem que entender como ele foi. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. São os 2 anjos. Olha lá, ó. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então observa, esse Jesus que vocês viram ser recebido no céu, há de vir. Como que ele vai vir? Assim como para o céu os vistes ir. Pastor, como é que eles viram Jesus ir? Os discípulos estão no Monte das Oliveiras. E aí o que aconteceu? Jesus começa a se acender. Aí vem uma nuvem e pega ele, ok? Ocultou. Se ocultou, quem está embaixo não vê mais. Agora quem está dentro do céu vê. Daniel vê. Daniel está tendo essa visão. E ele vê Jesus chegando com a nuvem no trono. Daniel 7,13. Só que olha o texto. Assim como vocês viram ele ir, assim também ele vai voltar. Ele vai vir. Então se ele foi do Monte das Oliveiras até as nuvens, e das nuvens para o trono, como é que ele vai voltar? Do trono para a nuvem, e da nuvem para o Monte das Oliveiras. Então observa, a primeira ascensão dele, aqui ó, os discípulos estão vendo, do Monte das Oliveiras até a nuvem, os discípulos vê, a nuvem oculta não vê mais, então da nuvem até o trono ninguém vê. Como é que vai dar a volta de Jesus? Ele vai voltar assim como ele foi. Como que ele foi? Do monte nas nuvens, das nuvens para o trono. Então para ele voltar, ele volta do trono para a nuvem, da nuvem para o monte. Então ele sai do trono e vem para a nuvem, porque assim como ele foi, ele vai voltar. Ele foi do Monte das Oliveiras para as nuvens, das nuvens para o trono. Como que Jesus volta? Do trono para as nuvens, das nuvens para o monte. Porque os anjos disseram, assim como ele foi, da mesma forma que ele foi, ele volta. Então agora ele vem do trono para as nuvens, e das nuvens, aí ele vem para o Monte das Oliveiras. E Zacarias diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender no meio, o rio Eufrates vai cortar no meio do monte, vai se desaguar no Mar Morto, o Mar Morto volta a ter vida novamente. É um assunto para a gente poder estudar por horas. Então observa, aleluia. O primeiro momento de Jesus vir, ninguém vê, é imperceptível. O arrebatamento dos vencedores ninguém vai ver. O arrebatamento dos crentes que são fiéis a Deus, ninguém vai ver. Os crentes perseverantes serão arrebatados e ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Porque como foi nos dias de Noé,
assim também será a vinda do Filho do Homem. Só que existe textos na Bíblia que fala que vão ver ele vindo na nuvem. E é claro, vindo na nuvem depois dos 7 anos. O arrebatamento dos vencedores acontece no início dos 7 anos. É levado direto para o trono. A segunda vinda dele é das nuvens para o monte. Então você, que é um crente vencedor, não tem que esperar Jesus vir nas nuvens. Não, você tem que ser levado para o trono. Meu Deus, aleluia. Porque se você está esperando a trombeta tocar para você encontrar com ele nos ares, nas nuvens, significa que você vai sofrer a perseguição do anticristo. Não, você vamos vai ser passar... arrebatados no manto, Senhor. Não dá, né? Jesus.